Vamos lá. Nós vamos então aqui encerrando, né, o mês de abril. Não encerrando, mas estamos aqui já na reta de encerramento. E Kardec apresenta para nós diversos ditados espontâneos que nós temos estudado, né, nesses últimos encontros. Nós falamos, por exemplo, né, sobre, deixa eu pegar aqui desde o início, sobre o anjo das crianças. Depois nós falamos conselhos trazidos pelo Espírito de Verdade. Depois uma outra mensagem também pelo Espírito de Verdade. Uma outra mensagem, ostentação. Falávamos de Joinville, Amile Delois. Depois Amor e Liberdade, assinado por Abelardo. Imortalidade, assinado por Fenelon. Hoje nós vamos aqui falar sobre uma parábola de uma mensagem assinada por São Vicente de Paulo. E depois temos várias outras mensagens, agora só mensagens espontâneas, até o fim do mês de abril. Então a gente vai seguindo aqui, conforme a gente vai avançando, né? Se a gente conseguir concluir, no próximo encontro a gente já vai para o mês de maio. Se não, a gente termina na semana que vem. Lembrando, né, que nós iniciamos, ou iniciaríamos hoje, o feriado do Carnaval, mas esse ano, né, em virtude da pandemia, não temos o Carnaval, não teremos o Carnaval, pelo menos oficialmente, né, porque nós sabemos que, inevitavelmente, as pessoas acabam encontrando um jeito de seguirem com suas comemorações, suas festas, mas certamente esse ano nós vivemos um período diferente, em que teremos nesses próximos dias, como acontece todos os anos, teríamos uma psicosfera bastante conturbada, né? Uma psicosfera bastante agitada por causa de todos os excessos, de toda a sensualidade, que infelizmente acabam se fazendo presente nesse período. Mas esse ano vai ser diferente, né? Nós temos uma preocupação grande com relação à nossa saúde física, à nossa saúde mental, a sociedade procurando encontrar ali uma forma de viver esse período mais equilibradamente, né? Então temos o plano espiritual hoje com outras preocupações, observando agora, né, a situação tão conturbada que nós temos com relação ao nosso estado de ânimo, ao nosso estado psíquico, mais as desencarnações em massa que vem acontecendo, levando para o mundo espiritual uma situação tão dramática. Então isso, de certa forma, favorece, de uma forma significativa até, o trabalho dos espíritos, que tem ali a única preocupação agora de acolher esses espíritos que chegam, sem a necessidade de trazer aquela proteção contra essa psicosfera tão perturbadora que, infelizmente, acaba sendo gerada nesse período, né? Então, esse ano vai ser uma situação bastante diferente para nós, né? Então, nós temos muitas atividades espíritas, em especial, acontecendo. Começando hoje, por exemplo, né, a confraternização de mocidades espíritas de Niterói, temos o Congresso da Federação Espírita de Goiás, temos também o ENEF, né, que vai acontecer agora também, todos eles em formato virtual. Então, atividades não faltam, né, o pessoal aproveitando esse período para trazer ali, né, tantas e tantas lições da doutrina espírita para todos nós, né? Então, um momento bem diferente, um momento especial. E nós seguimos, né, trabalhando e estudando intensamente para darmos continuidade aqui no nosso propósito, né? Muito bem. Iniciando a nossa mensagem de hoje, então, parábola, aqui a mensagem da sociedade, recebida no dia 9 de dezembro de 59, lembrando que nós estamos no mês de abril de 1860, né? Então Kardec publica nessa mensagem ali um pouco mais de 4 meses depois, né? Mensagens que vão chegando, ficando ali guardadas, né? Então é por isso que eu sempre falo para vocês, né? A gente não consegue imaginar como era a casa de Kardec, né? Com aqueles calhamaços de mensagens psicografadas, encaixotadas, engavetadas, amarradas, né? Para que aos poucos ele fosse fazendo então a filtragem de tudo isso e catalogando, organizando, para fazer as publicações tanto na Revista Espírita como também nas próprias obras
né, básicas, né, que ele desenvolveu. Então, essa é mais uma dessas mensagens. Ela foi recebida pelo Sr. Rose, ou Sr. Rosé, e ela diz assim para nós: em sua última travessia, um velho navio foi assaltado por terrível tempestade. Além de grande número de passageiros, transportava uma porção de mercadorias estrangeiras a seu destino, acumuladas pela avareza e cupidez de seus donos. O perigo era iminente. Reinava a maior desordem a bordo. Os chefes se recusavam a lançar a carga no mar. Suas ordens eram ignoradas. Tinham perdido a confiança da tripulação e dos passageiros. Era preciso pensar em abandonar o navio. Puseram 3 embarcações no mar. Na primeira, a maior, precipitaram-se aturdidos os mais impacientes e os mais inexperientes, que se apressaram a remar na direção da luz que avistaram ao longe na costa. Caíram nas mãos de um bando de corsários que os despojaram dos objetos preciosos que haviam recolhido às pressas, maltratando-os sem piedade. Os segundos, mais espertos, souberam distinguir um farol libertador em meio às luzes enganadoras que iluminavam o horizonte e, confiantes, abandonaram o barco ao capricho das ondas. Foram arrebentar nos arrecifes, ao pé do próprio farol, do qual não haviam tirado os olhos. Foram tanto mais sensíveis à sua ruína e à perda de seus bens, quanto haviam entrevisto a salvação. Os terceiros, pouco numerosos, mas sábios e prudentes, guiavam com cuidado o frágil barco em meio aos obstáculos, salvaram corpos e bens, sem outro mal além da fadiga da viagem. Não vos contenteis, portanto, em vos guardardes contra a pirataria e contra os espíritos maus, mas sabei também evitar o erro dos viajantes negligentes, que perderam os bens e naufragaram no porto. Sabei guiar vosso barco em meio dos escolhos, das paixões, e atracareis com felicidade no porto da vida eterna, ricos das virtudes que tiverdes adquirido em vossas viagens. Então, aqui 2 mensagens interessantes, né? Aliás, uma mensagem bastante interessante, que fala para nós, né, dessa parábola, trazendo para nós aqui uma mensagem final, que há aqueles que se apressam e há aqueles que são temerosos, que se preocupam muito mais com o final, né, com o destino, do que com o próprio caminho. E aqui nesses terceiros, né, que são esses poucos numerosos, né, mas sábios e prudentes, que acabam guiando com tranquilidade, com equilíbrio, durante toda a viagem. E esse próprio cuidado durante a viagem já é para nós o próprio caminho, né, de salvação, como foi colocado aqui. Salvaram corpos e bens, sem outro mal além da fadiga da viagem. E aí então a gente vai para aquela mensagem, né, que diz para nós, né, que há aqueles que são ingênuos, que só aprendem com os próprios erros, aliás, que só aprendem com os próprios erros, há aqueles arrogantes que não aprendem nem com os próprios erros, e aos sábios que aprendem com os erros dos outros. Então a gente vive hoje numa sociedade onde nós temos a oportunidade de trocar impressões o tempo todo, observando o caminho que cada um segue, lembrando sempre que muitas vezes o mal que nós observamos hoje não é o mal em si, porque o verdadeiro mal foi todo o percurso que foi trilhado para fazer com que ele culminasse naquele ponto de sofrimento. Então é assim que nós observamos. Aquele que hoje vive a sua dificuldade, nós nos perguntamos, né, dentro dessa pequena sabedoria que nós vamos adquirindo, por quais caminhos ele percorreu para chegar nesse ponto. Porque o mal não surge do nada. O erro não surge de uma hora para outra. Mas, na verdade, ele é uma culminância de decisões equivocadas, decisões cegas, decisões apaixonadas, né, que vão fazendo com que nós, aos poucos, criemos essas situações dolorosas, essas situações difíceis. Então a mensagem para nós aqui de São Vicente de Paulo diz exatamente isso. Não vos contenteis, portanto, em vos guardardes contra a pirataria e contra os espíritos maus, ou seja, o final. Mas sabei também evitar o erro dos viajantes negligentes
que perderam os bens e naufragaram no porto. Sabei guiar o vosso barco em meio aos escuros das paixões, e atracareis com felicidade no porto da vida eterna, ricos das virtudes que tiverdes adquirido em vossas viagens. Né? A Cindizinha colocou ingênuos, arrogantes e sábios, né? A depender do momento. A gente vai revezando entre um e outro exatamente por causa da nossa fragilidade moral. Né? Nós temos ainda tendências muito fortes, nós somos como espíritos ainda infantis, né? Que vão se precipitando diante das provocações, diante das tentações. Então a gente vê alguma coisa, sai correndo, mais ou menos igual aquela criança que está caminhando numa calçada, de repente ela vê o doce lá do outro lado da calçada, sai correndo e não olha para a rua, né, para ver que está atravessando. Né? Então essa sabedoria ela vai sendo adquirida aos poucos. A maturidade é um resultado do aprendizado que a vida vai proporcionando para nós. E esse aprendizado se torna mais efetivo quando a gente consegue, de fato, analisar, antecipar, refletir sobre o que nós queremos exatamente da vida e quais os caminhos que nós temos que seguir para chegar nesses objetivos. E não simplesmente nos precipitarmos para vivermos ali as experiências fugazes, as experiências muitas vezes bastante intempestivas, né? Então acabam surgindo essas situações problemáticas pelo fato de nós não termos ainda uma das grandes virtudes, que é a virtude da prudência. Então, essa é uma lição que São Vicente de Paulo traz para nós, para fazer com que nós tenhamos, né, sempre esse cuidado, né, sem o medo, sem a covardia, mas ao mesmo tempo sem a precipitação, mas caminharmos com tranquilidade e com equilíbrio. Né? Pois aí, depois, tudo para nós tem uma consequência. Cada ação gera uma reação. Então, quando a gente planeja uma ação e a gente reflete sobre as suas consequências naquele depois, certamente a gente consegue evitar muitas dificuldades. Não serão todas, naturalmente, porque nós temos ainda muito que aprender, muito a que se desenvolver, até porque as nossas percepções elas não trazem para nós ainda a capacidade de olharmos adiante nas reais consequências das nossas escolhas. Mas nós podemos evitar muitas dificuldades apenas com essa prevenção. Isso para nós já vai ser bastante significativo. Né? E depois, aos poucos, a gente vai desenvolvendo também esses atributos que vão nos ajudando. Né? Bom dia, Namone. Então, mensagem de São Vicente de Paulo para nós, aqui uma parábola. Né? Então, podemos dizer a parábola dos viajantes, ou a parábola dos navegantes. Muito bem, próxima mensagem veio para a sociedade no mês de fevereiro de 1860. A médium é a senhora M. Aqui só um detalhe, né? Senhora M. Então essa é apenas aqui uma inicial. E aí nós lembramos, né, que Kardec, num dos artigos anteriores que nós lemos, né, ele tomava essas prevenções, né, de colocar apenas as iniciais de algumas pessoas, porque a gente lembra que naquela época era uma sociedade bastante problemática. Porque quando as pessoas se expunham em suas crenças, elas acabavam, infelizmente, sofrendo algumas consequências. E exatamente para evitar esse tipo de constrangimento, então muitas mensagens eram ali apresentadas apenas com as iniciais das pessoas. Hoje não. Hoje nós temos ali a facilidade de entender a doutrina espírita com toda tranquilidade, mas naquela época era bem diferente. Por isso, então, quando ele coloca a senhora M, ela pode até eventualmente surgir em outras situações exatamente essa mesma pessoa. Mas nesse caso aqui, a identificação ela é o tanto anônima quanto possível. É tão anônima quanto possível. Exatamente para preservar as pessoas naquele clima tão hostil que havia naquela época com relação à doutrina espírita. Bom dia, Gilda. Então, o Espiritismo é o nome da mensagem aqui para nós. E diz assim: o Espiritismo é chamado a esclarecer o mundo, mas necessita de um certo tempo para progredir. Existiu desde a criação, mas só era conhecido por algumas pessoas, porque em geral a massa pouco se preocupa em meditar sobre as questões espíritas. Então Kardec traz para nós essa colocação inicial, que é tão atual quanto era na época dele. Né? Que aquilo que o Espiritismo tem para poder esclarecer as pessoas sobre essa realidade do mundo espiritual, na verdade, aquela definição que ele traz para nós no livro O que é o Espiritismo, que o Espiritismo ele trata da origem,
do destino e da relação de todos nós com o mundo espiritual. Então, essa busca, todos nós sempre tivemos desde o início. Desde que o homem começou ali a apresentar os primeiros lampejos de consciência, ele tentava entender qual era exatamente a sua natureza e qual a sua relação com uma força que ele não compreendia, que ele então começou a trazer ali a ideia dos deuses a partir dos cultos mais primitivos, dos cultos mais materialistas, mas era uma tentativa que ele tinha de buscar a sua essência. Então sempre existiu. E o Espiritismo, então, ele é chamado, como Kardec coloca, para esclarecer o mundo, mas ele precisa de um tempo para progredir. Então ele coloca assim, que desde a criação ele existiu, mas só era conhecido por algumas pessoas. Por quê? Aí vem a parte importante. Em geral, a massa pouco se preocupa em meditar sobre questões espíritas. E isso é bastante grave, porque quando nós falamos que a massa se preocupa pouco em meditar sobre questões espíritas, é entender exatamente de onde vieram, para onde vão e qual a relação, o que eles estão fazendo aqui no mundo. Ninguém tem essa preocupação. Já que não me vejo como espírito imortal, e já que eu não vejo, além da matéria, a minha realidade da essência espiritual que eu sou, eu me preocupo apenas com o momento que eu estou vivendo agora. E tanto é assim que nós temos visto agora, durante pandemia, durante carnaval, durante festas de fim de ano, né, a grande preocupação que as pessoas têm apenas com relação aos interesses do mundo material, aos interesses imediatos, momentâneos. Então, poucas pessoas se importam em pensar exatamente sobre essa realidade. Nós até poderíamos ter essa pretensão de dizermos que somos essas poucas pessoas, mas mesmo tendo esse conhecimento, a gente ainda tem dificuldades para caminhar aqui no mundo, né, por tantas distrações, provocações e incentivos que nós temos, para ficarmos sempre apegados aqui à realidade material. Mas o fato de nós termos essa consciência já é um grande começo. Né? O Braz lembrou, né, que o trovão era um deus irado, sem dúvida, né? Então os deuses estavam, de modo geral, né, em todas, deuses com letra minúscula nesse caso, né, Braz? Então os deuses, né, eram representados pela natureza como um todo, né, na pedra, na fertilidade da terra, nos animais, na chuva, no vento, no sol, no frio, enfim, né, então era essa forma que nós tínhamos, né, a ideia da divindade. Então Kardec continua aqui sobre essa questão. Hoje, com o auxílio, Kardec não, né, o espírito aqui, né, hoje, com o auxílio dessa pura doutrina, haverá uma luz nova. Deus, que não quer deixar a criatura na ignorância, permite que os espíritos mais elevados venham em nosso auxílio, para contrabalancear a ação dos espíritos das trevas, que tende a envolver o mundo. O orgulho humano obscurece a razão e a faz cometer muitas faltas na terra. São necessários espíritos simples e dóceis para comunicarem a luz e atenuarem todos os males. Coragem. Persistir nessa obra que é agradável a Deus, porque ela é útil para a sua maior glória, e dela resultarão grandes bens para a salvação das almas. Quem assina? Francisco de Sales. Aqui o que ele traz de mensagem para nós é algo bastante interessante, que ele fala para nós sobre a forma como essa luz nova chega até nós. Que Deus, que não quer deixar a criatura na ignorância, permite que esses espíritos elevados venham em nosso favor, para contrabalancear exatamente as influências dos espíritos ainda nessa condição de ignorância, nessa condição de apego aos interesses do mundo. Então, coloca para nós que o orgulho humano obscurece a razão e faz com que a gente cometa muitas faltas. E aí então são necessários espíritos simples e dóceis para trazerem essa luz e atenuarem esses nossos males. Aqui é bastante interessante porque mostra uma grande cadeia de ação, porque esse Deus que cria para nós essa lei universal que nos conduz para esse caminho de elevação, para esse caminho de esclarecimento, nós temos então, a partir da vontade de Deus, essa grande cadeia de trabalho, cadeia de ação, que vai então passando desde os espíritos mais elevados até os espíritos mais simples e dóceis, essa missão de fazer com que nós sejamos esclarecidos, não apenas nós aqui do nosso mundo, mas todos os espíritos em todas as partes do universo,
cada um no seu estágio evolutivo, recebendo esse amparo do plano espiritual para apontar para nós a direção. É como se nós caminhássemos numa estrada e nessa estrada nós caminhássemos com pessoas que tentassem nos impedir de avançarmos nesse caminho, nas laterais, nas calçadas, aquelas pessoas que gritam, que provocam, que trazem medo, né, como se nós fôssemos ali, né, tivéssemos, né, esse nosso propósito impedido de ser alcançado. Mas ao mesmo tempo nós temos, enquanto aqueles que gritam, enquanto aqueles que amedrontam, nós temos aqueles que incentivam, aqueles que apontam a direção, dizendo para nós, o caminho é aquele, não desista, tenha coragem. Então há aqueles que estão entre nós aqui como desencarnados e aqueles que estão entre nós aqui como encarnados também. Pessoal, só um instantinho, por gentileza, um minutinho só. Muito bem. Então, esses espíritos, então, encarnados e desencarnados. Ontem mesmo, né, nós falávamos sobre os missionários, que eram aqueles espíritos que ou atuavam no mundo espiritual, ou atuavam aqui entre nós com as mais variadas missões. Na verdade, fazem parte desse trabalho, né, de esclarecimento e de auxílio para a evolução da humanidade. E aí, então, ontem, quando nós estudávamos o plantão de respostas, quando o Chico esclarecia a respeito das missões, ele leu um trecho de uma passagem do Livro dos Espíritos, quando Kardec falava que a grande maioria não tem noção da missão que tem e age de uma forma inconsciente do seu papel. Mas quando esse papel é bem cumprido, nós somos, então, incentivados, impulsionados para esse crescimento, para esse progresso. Então, aqui quando se fala para nós sobre o Espiritismo, nós começamos a ver, desde o início, o papel, né, o papel da nossa doutrina que veio esclarecer o mundo, mas que esse esclarecimento vem nos tempos certos. Alguns começam, então, a ter uma percepção maior, e, naturalmente, quando a gente fala sobre o Espiritismo, claro que temos ali todos os conceitos que mostram para nós a realidade do mundo espiritual, a dinâmica do mundo espiritual. Mas, na verdade, quando nós falamos sobre a missão desses espíritos de nos espiritualizarmos, aí então nós vamos encontrar trabalhadores nas mais variadas culturas, nas mais variadas filosofias, que são espíritos que não vieram para dizer o que acontece depois que você morre, o que acontece no plano espiritual quando você prepara uma reencarnação. Mas ele vem dizer que você tem que ser um espírito que tem que ter amor no coração. Então, quer dizer, aos poucos, cada um de nós vai sendo esclarecido dentro ali do nosso grau de conhecimento, dentro da cultura que nós desenvolvemos, de acordo com as nossas crenças. Mas a doutrina espírita, ela tem um papel exatamente de mostrar para nós essa realidade. Então vai ser exatamente conforme aquela máxima dentro da doutrina, que ela não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, porque as próprias religiões também vão se elevando, vão se esclarecendo, vão deixando de fazer parte do mundo para falar sobre coisas do mundo, mas para começar a falar realmente na realidade do mundo espiritual. Então essa mensagem aqui desse nosso irmão, o Espírito Francisco de Sales, que diz exatamente isso. Persistir nessa obra, que é agradável a Deus, porque ela é útil para a sua maior glória, e dela resultarão grandes bens para a salvação das almas. Então, ao mesmo tempo que nós somos trabalhadores da doutrina, nós somos estudantes da doutrina e somos aqueles que são beneficiados também pela doutrina. Por isso, então, coragem e persistência é a mensagem desse nosso irmão, que traz para nós, né, essa mensagem, né, tão calorosa, né, e tão positiva para o nosso aprendizado. A próxima mensagem, chamada de filosofia. E aí, então, ela veio no dia 3 de fevereiro, aqui lembrando que essa mensagem anterior, ela também veio no dia 3 de fevereiro, são duas mensagens do mesmo dia. Uma veio pela senhora M e o outro veio pelo senhor Colin, então, lá na própria sociedade. Então, é chamada de filosofia. E aqui, então, o mais curioso, né, para a gente já trazer aqui para o final, para o spoiler, né, é quem assina Moisés, Platão e depois Juliano, ou seja, o mesmo espírito que viveu a experiência como Moisés, depois como Platão e depois como Juliano. Depois da mensagem a gente vai ler um pouquinho sobre a biografia, um trechinho só das biografias
dessas três personagens da história da nossa humanidade, para a gente poder fazer aqui uma pequena reflexão sobre o papel que cada um teve no seu tempo, né, e qual exatamente o trabalho que eles desenvolveram. Então a gente vai aprofundar um pouco mais, né, que realmente isso aqui não deixa de ser uma revelação. Lembrando que, pois é, Brás, é simplesmente uma assinatura. Não foi falado nada sobre eles, apenas assinando Moisés, Platão e depois Juliano. Vamos depois fazer uma correlação, só a título de curiosidade mesmo, né, para a gente poder analisar. Né? E se Kardec publicou exatamente essa mensagem com essa assinatura, não deixa de ser um endosso, né, na certeza de que essa mensagem, de que essa revelação, ela traz para nós ali uma informação relevante sobre a experiência desse espírito imortal passando por esses grandes papéis na história da humanidade. Vamos lá. Filosofia. Escrever isso. O homem, que é ele? De onde veio? Para onde vai? Deus? A natureza? A criação? O mundo? Sua eternidade no passado, no futuro. Limite da natureza. Relações do ser infinito com o ser particular? Passagem do infinito ao finito? Perguntas que devia fazer o homem, criança ainda, quando viu pela primeira vez, com sua razão, acima da cabeça, a marcha misteriosa dos astros, sob seus pés a terra, alternativamente revestida com roupas de festa, sob o hálito tépido da primavera, ou coberta de um manto de luto debaixo do sopro gelado do inverno. Quando ele próprio se viu, pensando e sentindo, ser lançado por um instante nesse imenso turbilhão vital entre o ontem, dia de seu nascimento, e o amanhã, dia da sua morte. Perguntas que foram propostas a todos os povos, em todas as idades e em todas as escolas, e que, no entanto, não permaneceram menos enigmáticas para as gerações seguintes. Contudo, questões dignas de cativar o espírito investigador do vosso século e o gênio do vosso país. Se, pois, houvesse entre vós um homem, 10 homens, tendo consciência da alta gravidade de uma missão apostólica e vontade de deixar um traço de sua passagem aqui para servir de ponto de referência à posteridade, eu lhe diria: durante muito tempo transigistes com os erros e preconceitos de vossa época. Para vós, o período das manifestações materiais e físicas passou. Aquilo a que chamais de evocações experimentais já não vos pode ensinar grandes coisas, porque no mais das vezes apenas a curiosidade está em jogo. Mas a era filosófica da doutrina se aproxima. Não permaneçais por muito tempo fixados nas fasquias do pórtico, em breve carcomidas, e penetrais sem hesitação no santuário celeste, conduzindo altivamente a bandeira da filosofia moderna, na qual escreveis sem medo misticismo, racionalismo. Fazei ecletismo no ecletismo moderno. Fazei-o como os antigos, apoiando-vos na tradição histórica, mística e legendária, mas sempre cuidando de não sair da revelação. Faço que a todos nos faltou, recorrendo às luzes dos espíritos superiores, votados missionariamente à marcha do espírito humano. Por mais elevados que sejam, esses espíritos não sabem tudo. Só Deus o sabe. Além disso, de tudo quanto sabem, nem tudo podem revelar. Com efeito, em que se tornaria o livre-arbítrio do homem, sua responsabilidade, seu mérito e demérito? E, como sanção, o castigo e a recompensa? Entretanto, posso balizar o caminho que vos mostramos com alguns princípios fundamentais. Escutai, pois, isto. Então, antes de continuarmos aqui, o Espírito aqui, então, traz para nós algumas provocações. Primeiro, de questões fundamentais. O que é o homem, de onde ele veio, para onde ele vai, o que é Deus, o que é natureza, o que é criação, o que é o mundo,
o que é o presente, o que é o passado para ele. Um trecho que eu gostei aqui, limite da natureza, revelações do ser infinito com o ser particular. Então o ser infinito, que seria Deus, com o ser particular, que somos todos nós. Então, todas essas questões que sempre existiram nas mais antigas gerações, até as gerações atuais, e continuarão existindo até as gerações futuras, mostram o homem entre as informações que chegam no plano espiritual, que ele acredita que são informações definitivas, com as informações que chegam no plano espiritual, quando nós vemos que esses espíritos não sabem tudo, porque somente Deus sabe tudo. E cabe ao homem, então, o trabalho de fazer essa investigação e ele próprio crescer a partir das suas próprias conclusões. Muitas vezes a razão vai muito mais do que a própria intuição. E como a razão fica limitada no mundo que ele vive, através da ciência, através do conhecimento que ele tem do mundo, ele acredita que essa é a sua realidade. E ao mesmo tempo ele também busca, através da sua intuição, ir além do conhecimento que ele já possui. Então nós temos ali, né, o que é a vida, o que é a morte, o que nós temos hoje, para onde nós vamos depois. Se hoje nós estamos vivos, amanhã vem a morte, para onde vamos, o que acontece? Todas essas questões, como ele coloca para nós aqui, vai trazendo que são questões dignas de cativar o espírito investigador desse século, porque ele fala aqui para Kardec, para aqueles que eram os participantes da sociedade. Então, é digna de cativar o espírito, né, esse conjunto de ideias, né? Então esse conjunto é digno de cativar o espírito investigador daquele século e do gênio do vosso país. Ou seja, o século das luzes, o século do iluminismo e a genialidade da França como sendo o centro dessa racionalidade. Então, se houvesse um homem ou 10 homens tendo a consciência dessa gravidade, dessa missão, de acolher essas informações, de acolher essas verdades que são trazidas do plano espiritual, né, e essa missão apostólica, e deixar essa missão, ele diria: durante muito tempo transigistes, né, de transigir com os erros e preconceitos da vossa época. Então, para esses espíritos, ele diria: essa época da curiosidade já acabou. Essa época das experimentações também já acabou. Agora é época de falar agora com maturidade sobre aquilo que a doutrina espírita apresenta. Porque até hoje nós vemos isso, né? Nós, apesar de termos aí mais de 160 anos de doutrina espírita já implantada no nosso mundo, e na nossa época, sem dúvida, assim como nas épocas futuras, nunca se falou tanto na doutrina espírita, nunca tivemos tantas informações sobre a doutrina espírita, ainda assim nós continuamos apegados aos fenômenos, mostrando que nós estamos ainda nesse período de imaturidade. Já a época da filosofia é a época já da juventude, e depois vem a época da vivência, que é quando chega de fato ali a idade adulta do espírito. Então, por enquanto, nós estamos pensando, né, quem são os espíritos? Será que é verdade que eles existem? Será que tudo aquilo que eles falam para nós é uma realidade? Quais são as histórias curiosas que eles têm para contar para nós? Mostra exatamente o espírito infantil que nós ainda temos. Mas nós encontramos aqueles espíritos que já falam com profundidade da doutrina espírita, que mostram conhecimento, que conseguem extrair desse conteúdo todo a essência que mostra para nós o porquê de tudo isso. Mas aí nós encontramos num grupo cada vez menor ainda, como se fosse uma grande pirâmide. A base é aquela massa preocupada com as curiosidades. O meio já mostra aqueles que já apresentam ali uma tendência a buscar a essência desses fenômenos, é a filosofia. E lá no cume nós vamos encontrar aqueles poucos que vivem essa filosofia. Então a tendência é fazer com que aos poucos nós vamos então amadurecendo. Então, para o nosso mundo, nós perceberemos que essa pirâmide, ela tende então a se inverter com o passar do tempo, em que a menor parte, a base, seria uma base muito pequena, no meio os espíritos mais esclarecidos, né, e depois vem em cima todos os espíritos. Mas isso porque a nossa geração já está sendo promovida, digamos assim, a esse mundo de regeneração. Mas essa pirâmide sempre vai existir, porque enquanto nós estamos progredindo aqui por nossa vez, nós temos uma grande massa de espíritos vindo atrás, passando por esse período inicial de evolução. Então é como a gente lembra para quem se lembra da escola,
que frequentou durante a infância, durante a juventude, vai lembrar que o prédio continua o mesmo, o prédio foi modernizado, mas ele continua lá. Mas nós já passamos por aquela escola, já seguimos adiante e outras crianças estão entrando na mesma escola. Isso mostra que enquanto uns evoluem, outros vão chegando atrás para poder absorver aquele mesmo conhecimento. Só que agora é um conhecimento mais desenvolvido, porque enquanto nós estávamos aprendendo essas novidades, o que era novidade para nós, para eles já vai fazer parte do dia a dia. Então é por isso que mostra, né, como é colocado para nós. Durante muito tempo transigistes com os erros e preconceitos da vossa época. Para vós, o período das manifestações materiais e físicas passou. Aquilo que chamais de evocações experimentais já não vos pode ensinar grandes coisas, porque no mais das vezes apenas a curiosidade está em jogo. Mas a era filosófica da doutrina se aproxima. Não permaneçais por muito tempo fixados nas fasquias do pórtico, ou seja, embaixo do umbral da porta, né, embaixo ali do batente da porta, ficar olhando ali o batente deslumbrado com ele, porque, como é colocado para nós, em breve vai ser corroída pelos cupins. Mas ele fala, passa por essa porta e entra no santuário celeste sem hesitação, para poder conduzir altivamente a bandeira da filosofia moderna. E aí você pode escrever sem medo, né? Misticismo e racionalismo, um trabalhando contra o outro. Depois ele coloca aqui no final, então, né? Entretanto, posso balizar o caminho que vos mostramos com alguns princípios fundamentais. Então, para a filosofia, esses são os pontos essenciais que nós devemos agora abraçar. Diferentemente das ideias fantasiosas não, mas muito mais mistificadas que nós ainda abraçamos, né? Então ele coloca para nós aqui, deixa eu ver rapidamente, antes o Dudu colocou para nós aqui, né? Rapidinho antes de entrarmos nesses tópicos. Então ele diz assim, obrigado pela participação. Ainda não somos nada, somos o vento soprado em direções adversas, somos aprendizes temporais, somos o meio etéreo, sem saber ainda tudo. Mas sabemos que esse sopro que chega em nossas almas é o brilho solar de energias que nós ainda estaremos evoluindo a cada casa, a cada morada em que nos é colocado. Deus é a ventania soprada com fortes ventos de sabedoria, onde a grandeza de cada um vai se mostrando aos poucos e iniciando novas vidas para a estrutura espiritual de cada um, que como espíritos ainda na ignorância de muitos, mas com muitos que já passaram por esse vendaval divinal, que só nos quer fazer crescer. Seja forte, seja luz, seja o espírito daquele que te conduz. Ou seja, né, no começo para nós era aquela ventania assustadora que nós não sabíamos de onde vinha, o estrago que podia causar. Depois, com o tempo, a gente já começa a entender de onde vem esse vento, como nos afinizarmos com ele. E esse sopro divino, então, começa agora a nos impulsionar também, a nos envolver. Então, ou seja, conforme a gente vai avançando, os fenômenos da natureza, fazendo um paralelo, né, se no início esses fenômenos nos assustavam, hoje a gente já começa a entender tudo o que acontece, por que eles acontecem. A mesma coisa vem com relação a Deus, nesse sopro que coloca para nós, nessa ventania soprada que é o próprio Deus, a gente vai entender o que é a vida, o que é a morte, o porquê de existirmos. Porque no passado, e ainda existe no presente, todos esses temas causam para nós ali um grande medo, um grande temor, exatamente por serem ainda fenômenos desconhecidos. Quando a gente começa a entender o que são esses fenômenos, do porquê eles existirem, tudo vai se modificando diante de nós. Deus não é ira, Deus não é ira, né? Deus é o seu vento, às vezes forte. Né? E nós vemos, inclusive, né, até mesmo agora, na atualidade, que nós estamos vivendo, esse sopro divino causando muitos estragos,
com pandemias, com gente desencarnando, e a gente fica se perguntando onde está Deus que não faz nada, por que isso acontece conosco, né? Por que estamos sofrendo tanto? E agora a gente já começa a entender do porquê de tudo isso. Que, embora pareça descontrolado, pelo fato de nós ainda sermos tão pequenos e vemos esse sopro, né, passando sobre nós, a gente já começa a olhar com muito mais atenção agora, entendendo que, embora descontrolado na nossa percepção, ele tem uma razão de existir. Isso já é para nós um passo significativo. Siga o seu vento, pois às vezes esse vento forte te fará pensar, que é o momento que está acontecendo agora, né? Essa pequena tempestade que nós temos hoje vem exatamente ali para despertar a nossa consciência. Infelizmente, nós ainda estamos demorando um pouco para entender tudo isso. A gente se preocupa muito mais com a dor que é causada do que pensar na origem dessa dor, né, do porquê dela existir. Então chame seu vento, né, e vamos então nos afinizar com ele. Porque se a gente tiver ali, né, as nossas embarcações com velas firmes, né, e o leme bem controlado, esse vento se torna para nós um grande aliado. Porque aí sim a gente pode navegar, né, com mais objetividade, com muito mais força. Pois seu vento é ele, né? Então tá ali, ó. Esse é o nosso vento, essa é a nossa motivação, né? Obrigado pela mensagem, obrigado pela ilustração, né? Pela forma como nós começamos agora a interpretar essa força que nos envolve, né? O Brás lembrou lá em cima, né? A transição planetária, como diz Joana, está muito acelerada, né? E vai a favor ou contra a nossa vontade, né, Brás? Então aqui para nós é colocado aqui pelo Espírito, né, por esse nosso mensageiro aqui da revista. Escutai, pois, isso. Então ele traz para nós aqui, são seis temas, ou 6 tópicos essenciais que nós temos que sempre guardar, porque isso vai ser a base dessa filosofia que começa a se desenvolver junto a nós. Primeiro, a alma tem o poder de subtrair-se à matéria. Ou seja, nós não somos a matéria. A alma, como princípio inteligente, ela se destaca da matéria. Ela se diferencia da matéria. Ela se liberta da matéria. Então não somos a matéria. Segundo, tem o poder de elevar-se muito acima da inteligência. Então hoje aquilo que nós chamamos de inteligência é o intelecto relativo ao mundo que nós vivemos, ao momento que nós vivemos. Então, esse conhecimento intelectual, ele diz respeito a tudo aquilo que nós conseguimos alcançar nesse momento. Se nós lembrarmos, né, e isso é um fato claro da gente perceber, bom dia, soldado, se nós chegarmos ali, né, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, como serão, né, as nossas universidades, os nossos institutos de ciência, de filosofia e de todas as outras áreas de investigação? Certamente vai avançar significativamente. Então a alma tem o poder de elevar-se muito acima da inteligência. Esse estado é superior à razão. Então, se a razão para nós é essa capacidade que nós temos de analisar, esse estado de elevação dela vai muito além. Porque ela, se não é aquela diferença que nós sempre lembramos, né? Você tem as virtudes e você tem a inteligência. Quando você une virtude com inteligência, você alcança a sabedoria. Então nós percebemos que você não precisa, nós não somos absolutamente virtuosos e tampouco absolutamente intelectuais. Nós temos esses 2 atributos que vão se desenvolvendo em nós. Claro que a inteligência vem primeiro, que ela é muito mais fácil de ser alcançada. Bom dia, embaixador. Ela é muito mais fácil de ser alcançada, né? Então, mas de qualquer forma a gente sempre tem esses 2 elementos trabalhando conosco, né? Mais ou menos aquela teoria, né? Aquela definição de que o espírito sempre terá o perispírito junto dele. A tendência é que esse perispírito vai se sutilizando com o passar do tempo, até chegar um momento em que ele é absolutamente imperceptível, quando o espírito atinge a sua pureza. Mas a mesma coisa acontece também com relação à virtude e com relação à inteligência. Todos nós os temos.
em menor ou maior grau, mas a tendência é fazer com que quanto mais nós evoluímos, mais esses dois atributos se desenvolvem e mais sabedoria nós adquirimos. Então aquilo que nós vemos como inteligência, como razão, isso é apenas parte desse processo, porque depois ele será aplicado com sabedoria e, consequentemente, vai fazer com que nós alcancemos esse estado de pureza. O quarto tópico, ele pode colocar o homem em relação com aquilo que escapa às suas faculdades. Então, exatamente essa elevação vai fazer com que nós alcancemos estágios muito mais elevados de entendimento, de percepção, e não apenas vivemos em função do nosso mundo. Nós temos, claro, essa limitação de estarmos muito presos a essa realidade, fazendo com que nós entendamos que tudo aquilo que existe à nossa volta representa o universo como um todo. Então o universo para nós é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós compreendemos. Mas quando nós então subtraímos a matéria e começamos a nos elevar para esse maior entendimento, aí certamente a gente vai perceber que tudo aquilo que a gente achava que era a nossa realidade era uma realidade limitada ao ambiente e ao estágio em que nós nos encontrávamos. Bom dia, Sandra. O homem pode provocá-lo pela prece a Deus, por um esforço constante da vontade, reduzindo a alma, por assim dizer, ao estado de pura essência, privada da atividade sensível e exterior. Numa palavra, pela abstração de tudo que há de diverso, de múltiplo, de indeciso, de turbilhonamento, de exterioridade na alma. Então, esse estado de pureza vai fazendo com que nós então nos libertemos cada vez mais das influências que o mundo e que a própria matéria pode exercer sobre nós. E isso para nós é inimaginável, porque tudo que nós imaginamos está relacionado com a realidade que nós vivemos aqui no nosso mundo. Então esse turbilhonamento, esse tumulto que nós vivemos dentro de nós de ideias, de sentimentos, de emoções, essas indecisões de onde viemos, para onde vamos, o que eu tenho que fazer para ser certo, aquilo que nós pensamos que é de diferente e tudo mais, essa exterioridade, tudo isso vai se eliminando conforme a gente vai atingindo essa essência. E aí então, quando a gente vê, para poder facilitar o nosso entendimento, nas obras de André Luiz, quando vemos aqueles relatos em que espíritos chegam de esferas superiores e trazem orientações e tudo mais, a gente fica bastante admirado de pensar assim na sabedoria e na pureza daqueles espíritos. Mas, na verdade, eles mostraram muito pouco, porque eles vieram apenas trazer para nós um pouco do seu conhecimento para aquele determinado tema. Mas como vivem de fato esses espíritos? Como é a relação entre eles? O próprio Chico já trouxe para nós essa informação lá no plantão de respostas, quando então foi perguntado sobre como os espíritos se relacionam. Na verdade, André Luiz falou sobre isso lá no Evolução em Dois Mundos, quando ele falava sobre de que forma que os espíritos se relacionam no plano espiritual, e ele falou especificamente sobre essa questão das relações afetivas. E ele colocou para nós dizendo que não sabemos. Ele próprio dizia, não sabemos como os espíritos se relacionam. Se hoje nós temos paixões, nós temos desejos, nós temos projetos para viver a nossa relação no mundo material, esses espíritos vivem absolutamente distantes dessa realidade. Isso tudo faz parte do estágio em que nós nos encontramos. Mas depois que se passa esse estágio, muitas coisas novas surgem. É como se o homem voasse com os seus equipamentos, com os seus aviões aqui no nosso mundo, e depois ele imaginasse que esse era o mais alto que ele pudesse alcançar. Quando de repente a gente vê ali o homem alcançando o espaço, viajando pelos confins do universo, enquanto nós ficamos presos na nossa atmosfera. E depois, o último item, existe no eu concreto e complexo do homem uma força completamente ignorada até hoje. Procurai-a, portanto. Então, esse eu concreto e complexo do homem, ele vai dizer para nós assim que quem sou eu? Aquela pergunta clássica da filosofia humana, Quem sou eu, de onde vim, para onde vou? Quem sou eu? Eu vou apenas me identificar com quem eu sou hoje. O meu nome, a minha idade, a minha família,
os meus trabalhos, o meu conhecimento, eu vou acreditar que esse sou eu. Mas aí o espírita vai dizer, mas eu sei que eu sou um espírito imortal, e eu tenho outras reencarnações. Aí então eu vou buscar nessas encarnações passadas quem eu fui, onde eu morava, quem eram as pessoas que conviviam comigo, o que eu fazia. Aí depois eu vou para a anterior e vou fazendo as mesmas perguntas. E aí eu vou então descendo, entre aspas, né, nesses degraus, para encontrar cada uma das personalidades que eu vivi. Mas eu não consegui ainda entender, como a gente sempre diz, né, que nós temos ali vivências passadas. Ou, de uma forma equivocada, quando nós dizemos eu tenho uma vida passada. Na verdade, nós não temos vida passada. Nós temos vivências passadas, cada uma com uma personalidade, cada uma com um cenário, cada uma com uma circunstância. E nós nos preocupamos muito com isso, porque aquilo que eu vivi no passado vai trazer uma consequência aqui no meu presente. Uma consequência positiva ou negativa. Mas quem eu sou exatamente? Quem é esse eu que foi colocado aqui para nós pelo Espírito, que viveu cada uma dessas experiências? Então, enquanto nós ficamos preocupados em olharmos ali, né, se nós nos colocarmos na condição de atores dentro de um trabalho teatral, ou cinematográfico, se preferirmos, nós vamos sempre buscar as personagens que nós já vivemos. Então eu vou procurar lá no meu guarda-roupa, né, quais foram os figurinos, vou procurar ali nos meus documentos quais foram os roteiros, mas quem eu sou exatamente como indivíduo, como o espírito imortal? Isso nós não conseguimos ainda perceber, porque nós ficamos presos ainda na superficialidade das nossas personalidades. Então a orientação que foi colocada para nós, reforçando aqui exatamente esse trecho, existe no eu concreto e complexo do homem uma força ignorada, completamente ignorada até hoje. Procurai-a, portanto. Então, o objetivo nosso não é apenas essa questão da evolução. Porque a gente pensa assim, eu quero ser o mesmo André, vocês querem ser vocês mesmos, mas melhorados. Então a gente quer manter a mesma personalidade, dizendo, quando eu chegar no mundo espiritual, eu quero ser quem eu sou, mas muito melhor do que eu posso ser. Mas, na verdade, eu não vou ser o melhor como essa personalidade. Eu vou, na verdade, sublimar todas essas personalidades e vou exatamente achar essa verdadeira essência que sou eu. Até mesmo Jesus. Nós conhecemos Jesus como esse espírito puro que viveu entre nós, como Jesus, que viveu na Galileia, que viveu ali há mais ou menos 2000 anos, etc. Mas ele já deixou de ser Jesus há muito tempo, porque ele já encontrou a sua verdadeira essência. Ele já eliminou esses traços de personalidade que nós ainda trazemos e atribuímos a ele para se tornar exatamente essa essência. É claro que eu estou falando para vocês de coisa que parece que é fácil de entender, que nós entendemos com facilidade. Mas uma coisa é certa, como ele coloca para nós, que existe uma força desconhecida que nós precisamos buscar. E nós só seremos capazes de alcançar essa força se nós conseguirmos sublimar essas personalidades com todas as suas tendências para chegarmos depois nessa essência fundamental. E isso só será possível quando a gente conseguir de fato alcançarmos essa elevação. Então eu não serei no futuro um André melhorado. Esse André será esquecido e engolido como todas as outras personalidades anteriores. Assim como vocês chegarão no plano espiritual e de repente todas as imagens do passado começarão a chegar e aquela pessoa atual que nós pensávamos ser vai se misturar com outras tantas. E no futuro, depois outro futuro, depois o amanhã e o amanhã, tudo isso fica para trás. E nós vamos guardar apenas a essência daquilo que nós vivemos. Os valores que nós conquistamos, as virtudes desenvolvidas, os erros que foram dissipados de nós, as tendências negativas, e aí então nós nos tornaremos uma essência. Essa essência que a princípio não tem nome, não tem idade, tem uma história que serviu apenas de aprendizado, mas ele sobrou apenas aquilo que de fato ele é. E não adianta a gente perguntar, mas quem nós somos exatamente? Por enquanto nós estamos presos a essas personalidades. A Angelina colocou, né? Sou um ser humano que tem oportunidade de estar na Terra para sair melhor e depois voltar
ir, voltar por esse mecanismo constante de evolução, de progresso. Então, o nosso objetivo é buscar essa essência dentro de nós. E isso é importante a gente lembrar, porque vai fazer com que a gente reflita na posição em que nós nos encontramos hoje. Quando a gente pensa nas nossas dificuldades, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, dizendo eu sou poderoso, eu tenho, eu conquistei, eu sou melhor do que o outro é melhor do que eu sou o pior disso, o pior daquilo. Então a gente coloca esse eu como apenas ali, a gente resume tudo aquilo que nós somos desde o início da nossa criação. A gente resume tudo nesse momento que nós estamos vivendo. E é aí que vem a grande ilusão nossa, de acreditar que nós somos apenas isso, para o bem ou para o mal. Para o mal significa que eu acredito que eu sou isso, e que eu sou o mais poderoso de tudo ou sou o pior de tudo. Na verdade, isso é apenas um pedaço. E para o bem, pensar que eu sou esse indivíduo melhor, mas que tenho que progredir, já é alguma coisa. Eu me lembro de um livro, não me recordo o nome, mas ele era um livro espiritualista, não lembro o nome, não lembro qual era a história, mas o que me marcou naquele livro é que mostrava para nós que nós somos uma grande corrente dourada. Infinita. Infinita na sua origem, quer dizer, teve a sua origem, nós não conseguimos ver, e infinita na sua extensão. Mas nesse momento, essa corrente dourada, ela se encontra mergulhada dentro de um grande lago, dentro de um mar. E nesse momento, apenas um elo da corrente apareceu, que é essa personalidade atual. Então a gente olha e pensa assim, bom, eu sou o elo, aquele elo dourado que aparece ali imerso. E nós ignoramos todos os demais elos que estão submersos, que vão mostrar para nós exatamente quem nós somos. Então, quando a gente tem essa consciência dessa nossa história e da essência que a gente tem que absorver em cada uma dessas experiências, a gente já está num bom caminho. O Braço colocou, né, quando o nosso lado luz começa a derrotar o nosso lado sombra, que o cuidado tem que ser redobrado, né? Então, a gente vai ser nessa luta constante de autossuperação. E essa autossuperação vai, inclusive, além da própria personalidade. Quem assina, então, para nós aqui essa mensagem é o Espírito Moisés, Platão e depois Juliano. Como eu falei para vocês, apenas para a gente poder fazer aqui uma ilustração sobre esse essas nossas personagens, na verdade, esse espírito, né, esse instrutor. Eu separei para vocês aqui 3 sites, o E-Biografia, separei aqui o nosso Mundo Educação e depois Brasil Escola. Moisés, segundo a Bíblia, foi um descendente dos hebreus que, obediente a Deus, teria libertado o povo do cativeiro do Egito e liderado uma longa peregrinação até a terra de Canaã. Toda a vida de Moisés, seus atos, seus feitos e suas leis, é relatada em 4 livros da Bíblia, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que somados ao Gênese formam o Pentateuco. Diz a Bíblia que algumas tribos nômades da Palestina abandonaram o solo semiárido daquela região e partiram para o Egito. Chegando lá, foram escravizados e submetidos a trabalhos forçados durante longos anos. No século 13 a.C., ali por volta, então, portanto, de 1200, 1300 anos antes de Cristo, a opressão chegou ao auge quando o faraó mandou matar todos os filhos homens do povo de Israel, pois estavam se tornando mais numerosos que eles. E aí depois conta um pouco da história dele, né, de onde ele nasceu, a fuga de Moisés. Acho que é uma história bastante conhecida, né? Que aí fala depois sobre a missão dele, que depois ali vendo a missão, né, do Monte Sinai para poder conduzir o povo de Deus até a Terra Prometida. Vieram as 10 pragas, o caminho da Terra Prometida, depois a morte de Moisés, né? Então, aí conta um pouco da história dessa personagem bíblica, né, que foi ali, né, um grande revelador, né? Lembrando que naquele livro, publicado pela editora Celde, as 3 revelações, a primeira veio com Moisés, a segunda veio com Jesus e a terceira com Kardec,
que na verdade não é Kardec, mas a revelação veio através dos espíritos. Kardec apenas ali fez o trabalho, né, de apresentação dessa revelação. Então, primeiro Moisés. Segundo Platão, para a gente lembrar, então Moisés aqui viveu século XIII, portanto 1300 aproximadamente antes de Cristo. Platão chamava-se Arístocles, nasceu em Atenas no ano 428 a.C. e desencarnou a 348, portanto ali século IV, século V a.C. O apelido Platão foi conferido ao filósofo em sua juventude por causa de seus atributos físicos. Por ser um homem forte, de ombros largos, a palavra correspondente em grego, Platon, significa omoplatas largas, costas largas, ombros grandes. Aqui falou sobre a Guerra do Peloponeso, onde ele lutou, das batalhas de Atena e Esparta, que ele conheceu o filósofo Sócrates, pensador que foi seu mestre e iniciador da filosofia, mentor intelectual e amigo em Atenas. A influência de Sócrates sobre Platão é tão grande que a maioria dos textos deixados por Platão é feita em diálogos em que Sócrates é a personagem principal. Em 1388 a.C., 11 anos após a morte de Sócrates, Platão fundou a sua escola filosófica, a Academia. Por ser ateniense, o filósofo tinha direitos civis garantidos e podia adquirir terrenos na cidade. Ele escolheu um terreno no interior do Parque Academia, dedicado ao herói grego Academos, um lugar onde jovens reuniam-se para discutir política e praticar exercícios físicos. A academia era uma espécie de retiro tranquilo e politicamente efervescente dentro da cidade, tendo uma vasta área verde e 2 templos. Então, quando você vai para a academia, lembre-se que você está indo, na verdade, para aquele local de retiro para praticar exercícios e discutir política. Discutir política até acontece, mas de uma forma negativa. Mas os exercícios físicos ficaram, então, porque a academia, lembra ali, é um lugar dedicado ao grego Academos. Então está aí, Platão também é cultura, ou seja, Platão, o homoplatão, que tinha uma omoplata grande. E depois, então, veio aqui Juliano, Imperador Juliano, Flávio Cláudio Juliano. Pena que o Flávio não está aqui, senão ele seria homenageado hoje. O imperador romano, nascido em Constantinopla, homem de notável formação intelectual. Pessoal, vamos fazendo a relação entre as personalidades anteriores e essa atual. Se era um homem de grande formação intelectual, nós vemos a relação com Platão, da personalidade de Juliano com a personalidade de Platão. Então, um homem de notável formação intelectual, cujo governo de apenas 20 meses ficou marcado pela pretensão de harmonizar a cultura e a justiça com os valores da antiga religião pagã de Roma. Com a morte do tio, Constantino o Grande, refugiou-se com o irmão Galo na Capadócia para escapar da matança de seus parentes promovida pelo exército. Constâncio II nomeou Galo, isso em 357 d.C., como César, colaborador e sucessor, que seria executado 3 anos depois. Juliano, ele, então, o substituiu e foi enviado pelo imperador a Gália. Aqui ele é de 357 d.C. Lembrando que o Império Romano caiu ali por volta de 457, com a tomada de Constantinopla. Então isso aconteceu antes desse período. Acho que foi nesse período, 457, acho que foi isso. Então aqui, ele então o substituiu e foi enviado pelo imperador a Gália. Lá distinguiu-se como estrategista, administrador e legislador. Olha só que interessante, Moisés foi um legislador. E, ao mesmo tempo, um homem de alta intelectualidade. Platão também o foi. Suas campanhas vitoriosas entusiasmaram os soldados que o proclamaram imperador.
Ao saber da notícia, Constâncio dispôs-se a enfrentá-lo, porém, quando marchava a seu encontro, morreu em consequência de febres e deixou o caminho livre. O novo imperador, embora batizado e educado no cristianismo, declarou-se pagão ao iniciar o mandato, o que lhe valeu o codinome de o apóstata. Introduziu diversas reformas, reduziu os impostos e proclamou a liberdade de culto. Apesar de sua aparente tolerância religiosa, tomou medidas contra os cristãos. Desejoso de novas vitórias militares, apreendeu campanha contra a Pérsia, onde foi morto em combate na Mesopotâmia. Então aqui mostra também uma tendência, né? Já que Platão era um filósofo e não se vinculava às religiões, porque ele era um pensador, ele queria essa liberdade, nós vemos aqui também o imperador com essa mesma tendência. Claro que a gente aqui leva em consideração aquilo que foi revelado por esse texto, mas não sabemos exatamente, né, não temos como comprovar tudo isso. A Angelina trouxe para nós, né, uma mensagem da nossa querida amiga Marta, chegando para nós para nos fazer uma visita. Muito obrigado, Marta. Temos que exercitar a disciplina, o otimismo e o amor, para assim compreendermos que todos nós temos uma semente de luz, cuja tarefa é fazê-la brilhar em nós, para depois levar em direção a todos que encontramos. Né? Então, Marta trazendo para nós a mensagem. Lembrando isso, né? Não adianta a gente querer levar essa bandeira, né, da mensagem doutrinária se nós não vivemos ainda essa mesma doutrina. Não adianta a gente querer levar essa mensagem de luz se nós ainda não nos iluminamos. Então, como lembra Jesus, né, deixai brilhar a vossa luz. Então, na verdade, nós não levamos a luz, nós iluminamos através da nossa própria luz. Então, ainda que seja, né, uma luz de um vagalume, já é uma luz acesa na escuridão do mundo. Então, que nós consigamos fazer brilhar a nossa própria luz. Então, essa mensagem da nossa querida Marta. Então, essa disciplina, esse é o exercício, né, que nós falamos da academia, né, aqui de Platão, exercitando aqui o nosso físico, né, e até mesmo André Luiz tem uma mensagem muito interessante, se eu não me engano, no livro Agenda Cristã, ou no livro Sinal Verde, não me recordo, mas ele fala sobre a Olimpíada. Então, que não almejemos a Olimpíada, né, as medalhas da Olimpíada, pelos recordes físicos, mas pelos recordes morais. Então, né, temos que exercitar a disciplina, o otimismo e o amor. A disciplina, né, como o próprio nome traz para nós, é o autocontrole, a responsabilidade. Disciplina é liberdade, né, como lembra Renato Russo. O otimismo, principalmente em tempos como esse que nós estamos vivendo. Né, tempos tão sombrios, tempos tão caóticos em que nós vemos na política, na justiça, na sociedade, na saúde, as mais variadas turbulências que fariam com que cada um de nós aqui entrasse em um estado de perturbação profunda se nós nos deixássemos levar por tudo isso. E como nós vimos, né, na mensagem do nosso irmão que trouxe para nós a ideia do vento, o vento pode ser forte, mas nós sabemos de onde esse vento vem e por que vem. Então esse nosso otimismo de ver o mundo nessas circunstâncias, manter o otimismo de que, embora nós não possamos controlar os eventos que acontecem à nossa volta, nós podemos nos autocontrolar. E a partir desse autocontrole, nós levarmos essa mensagem de amor para aqueles que estão próximos. Aí sim, a gente consegue se transformar nessa semente de luz e fazer brilhar depois de nós para aqueles que estão próximos a nós. Né? Então esse é o trabalho. Né? Disciplina, otimismo e amor. Mensagem para guardar no espelhinho do banheiro para a gente olhar todos os dias de manhã. Para a gente não perdermos esse foco. Então, meus irmãos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, nós temos aqui depois, né, mais um trecho, Comunicações lidas na sociedade. Temos várias mensagens que Kardec vai apresentando para nós aqui. Vou até contar para vocês. Uma assinada por Tua Filha, depois A Consciência, Tua Filha, Morada dos Eleitos, Um Amigo, outra pelo mesmo Espírito, O Espírito e o Julgamento, Um Espírito Familiar, O Incrédulo, assinado por São Bento, olha só, O Sobrenatural, assinado por Vossa Avó. Aí Kardec então encerra aqui o mês de abril,
depois iniciando aqui o mês de maio, logo de início com o boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Né? Hoje, exatamente, né, André, um estudo essencialmente filosófico, né? Reforçando exatamente aquilo que foi trazido, né, pelo espírito, acho que foi São Francisco de Paulo, né, que trouxe para nós, né, a ideia da filosofia. Foi ele que trouxe? Vamos confirmar. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Aqui. Não, o próprio Platão, né, o próprio Moisés, Platão, Juliano. Falava, né, acabou o período das experimentações, agora reflexões e depois no futuro, espero que não muito distante, o período da vivência de tudo isso que nós estamos aqui refletindo, né? Então, bastante coisa para a gente pensar, né? Tenho que ler tudo de novo porque ficou embaralhado. Pois é. A ideia é essa, né? Fazer a lição de casa para poder depois, né, ler com calma, absorver ali o ensinamento, fazer os rabiscos nos livros para quem gosta de rabiscar livro. Nos meus livros não. Então, assim que vai ter que ser. Esses são as etapas, né, soldado? Tudo vem no seu tempo. Então não é o certo ou errado, né? Cada um está no seu momento, cada um caminha no seu próprio tempo, de acordo com suas possibilidades. Teremos aula normal, não teremos nada de carnaval. Então nosso carnaval vai ser aqui